terceira parte do meu testemunho e eu já quero começar te dizendo que Deus, ele cuida no meio do deserto. Deus, ele cuida no processo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo este vídeo, a paz do Senhor, amados. Vou dar continuidade, então, no qual o Espírito Santo ministrou meu coração. Já disse na parte anterior, se você chegou até aqui, peço que assista as partes anteriores para você não ficar perdido no que está acontecendo, tá? Na parte anterior do meu testemunho, eu disse sobre Deus falar a honra, mas não falar o processo. O processo é algo que vamos ter que confiar em Deus durante a caminhada, entregar na mão de Deus, confiando que Ele fará o melhor e vai nos sustentar, né? Eu creio que todo o processo desse meu testemunho, o centro de tudo isso, a qual o Espírito Santo colocou no meu coração e de tudo que eu vivi, está baseado em confiança. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a tua vida, eu não sei qual processo você tem enfrentado, qual deserto Deus te colocou, mas eu quero te dizer que você precisa confiar em Deus. Eu quero te dizer que você precisa confiar no Altíssimo, depositar toda a tua vida nas mãos do Altíssimo, que Ele vai cuidar. Queridos, Deus, Ele cuida no deserto. Deus, ele cuida nos mínimos detalhes. Durante os 4 anos de processo a qual eu enfrentei com meu filho, viajando de Analândia, cidade na qual eu moro hoje ainda, e fazíamos o tratamento em Campinas, a 2 horas da minha cidade, e tinha semanas que viajávamos de segunda a sexta. Saíamos daqui em torno de 4h30, 5 horas da manhã, e voltávamos somente à tarde para viajar no outro dia novamente. E eu levantava sempre às 3 horas da manhã, porque eu tinha que deixar a roupa arrumada, arrumar ele, ver se ele queria leite, fazer todo aquele processo antes de viajar. E eu sempre tinha medo de perder a hora. Então eu levantava por volta das 3 da manhã para sair todos os dias de manhã, sair logo cedinho e voltávamos sempre muito tarde. E também fora as internações, muitos de vocês acompanharam, 8 dias internado, 10 dias internado, 15 dias internado, 30 dias internados. E assim foi o nosso deserto durante 4 anos. E eu posso te dizer com toda certeza que Deus, ele cuida. Deus cuidou de nós durante esses 4 anos. Deus, ele nunca me prometeu a cura do meu filho. Eu, como eu já disse no primeiro testemunho, que me apeguei a muitas palavras de milagres, a qual não era para mim. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Pegar palavras a qual nós queremos ouvir, mas não é algo que Deus está dizendo. Precisamos ter esse discernimento. Eu me agarrei a muitas palavras de milagre que não era para mim, né? Mas Deus tinha me dito algo a qual eu tinha certeza daquilo, que era que nada lhe faltará. Nada lhe faltará no processo. E nada nos faltou. Muitas vezes não sobrou, mas também não faltou. Isso desde vestimenta, dinheiro e comida. E quem acompanhou o nosso processo viu que nós não pedíamos nada. Nós não pedíamos dinheiro, não fizemos vaquinha. Eu nunca coloquei o meu Pix para alguém me dar dinheiro. No comecinho, Deus usou pessoas específicas, algumas pessoas que nos ajudaram. Mas foi muito poucas, posso dizer 4 a 5 pessoas. Mas muitas pessoas se ofereceram sim para ajudar, porém Deus não permitiu. E no finalzinho desses 4 anos, que a coisa começou a apertar um pouco, nós chegamos a pensar em pedir ajuda, em pedir alguma coisa, porque tinha um gasto, né? Alguns medicamentos no finalzinho a gente conseguiu, mas a gente comprava muita medicação durante esses 4 anos. E também a alimentação no hospital. Quando internava, o hospital dava toda a alimentação, café da manhã, café da tarde, almoço, janta e café da noite. Porém, quando não internava, todos os dias de consulta, de quimioterapia, nós comprávamos, né, o lanche ali, o alimento, o café, o guaraná, o que você fosse consumir ali. E eu gastava em torno, né, hoje eu posso dizer, já passou, em torno ali de R$250 a R$300 por semana. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Então, sempre que eu falava, Senhor, e agora vai acabar, essa semana não vai dar, não sei o quê, eu fazia uma venda, eu vendi um curso, Deus sempre usou meu próprio trabalho e o trabalho do meu marido
para poder nos sustentar durante esses 4 anos. Deus não permitia pessoas nos ajudar, tá? Então, Deus sempre cuidou de tudo. E eu quero relatar algo aqui também que aconteceu, porque às vezes as coisas apertam e nós achamos que Deus está nos abandonando. Nós achamos que Deus deixou nós de lado. E não, Deus ele cuida. Por isso eu quero sempre focar na confiança que você precisa ter em Deus. Teve um dia que eu estava com dinheiro, a gente tem um limite que é liberado, que você pode usar, e eu já tinha usado tudo o limite que eu tinha liberado, e eu estava com dinheiro sim, mas eu precisava pagar conta, eu tinha uma conta para pagar e eu precisava pagar aquela conta. E eu saí de casa dizendo, Senhor, hoje eu não tenho para comprar pro meu filho, mas eu não tenho dinheiro para comer, não vou ter o dinheiro para gastar no hospital hoje, eu tô com dinheiro aqui, mas eu preciso pagar a conta, porque se eu comer, eu não vou conseguir pagar a conta. E se porventura eu comer e não entrar mais dinheiro, eu não vou conseguir pagar essa conta. E o que eu vou fazer? Fui pro hospital, fizemos todo o processo, a consulta, graças a Deus naquele dia foi rápido. E quando saímos, não tinha comido nada. Meu filho não comia tanto assim, tinha vezes durante o hospital, porque ele não gostava muito de comer ali, né, principalmente quando fazia químio. Mas, né, tinha dias e dias. E quando saímos, o motorista foi usado por Deus. Ele nem sabe disso. Um dos motoristas, não vou citar nome, ele me entregou uma sacolinha e falou, eu comprei umas coisinhas aqui pra ele. E tinha um bolinho, tinha um Danone, exatamente o que meu filho gostava. E eu e ele viemos comendo no carro aquilo ali. E a gente não tinha comido nada. Então Deus, ele sempre vai prover, sempre vai usar, ele sempre vai cuidar de você. Mamãe, eu tô passando num processo, não se preocupa, coloque nas mãos de Deus, porque Deus vai cuidar. Deus não vai te deixar faltar nada. Pode não sobrar, mas faltar também não vai, né? A farinha da panela não vai acabar, porque Deus ele multiplica. O azeite da botija não vai acabar, porque Deus transborda assim, ele multiplica aquilo que tem nas nossas mãos. E o que Deus me prometeu é que nada me faltaria e não faltou. Roupa pro meu filho, quando eu falava, Senhor, tá acabando, as blusinhas dele tá ficando velha. Deus usava alguém, e sempre com coisa boa. Deus, quando ele faz, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, quando ele faz, ele não faz de qualquer jeito. Deus, ele faz perfeito. Ele faz o melhor para nós. E ele usava sempre pessoas que tinham coisas boas, roupas de marca, e me mandava mensagem. Meire, tem algumas coisas aqui, você aceita? Eu falava, aceito. E quando chegava nas minhas mãos, era coisa boa, de marca, coisas que nem eu não iria comprar, e o meu filho ganhava. Meu filho só andava com tênisinho bom, só andava com roupinha boa, porque Deus sempre proveu no nosso deserto durante os 4 anos. Sempre que eu citava algo e falava, Senhor, vou ter que comprar agora, vou ter que investir, vamos supor, em roupa de frio, Deus provia. Senhor, vai faltar isso, eu vou ter que investir porque tá acabando. Aconteceu isso, Deus provia. Ou caía um dinheiro na minha conta de venda, eu fazia venda, ou eu vendia algo meu, do meu próprio trabalho, ou Deus usava alguém para prover, para semear naquilo que estava acabando, na qual eu entregava para o Senhor. Então, Deus, ele permite a prova, mas ele é aquele que cuida dentro da prova. Se Deus não está cuidando, se está faltando algo, é porque você não colocou a tua confiança em Deus. Então, não sei o que você está passando neste momento, mas eu quero te dizer que se está faltando, é porque está faltando confiança em Deus, porque Deus não deixa faltar. Deus não te abandona no meio do deserto. Lá em Mateus 6, a partir do verso 25, vai dizer assim a palavra do Senhor. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, aleluia, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres do campo, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir,
Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, de quem não tem fé, de quem não acredita. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busque então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas ou lhes serão acrescentadas. Então, nós precisamos aprender a confiar no meio do deserto também. Não é só quando estamos bem, está tudo bem, eu tenho dinheiro, eu consigo prover as minhas próprias coisas. Não, Deus ele provê justamente é quando não conseguimos prover. É quando nós estamos realmente necessitados dele. Que Deus ele provê todas essas coisas. Então Deus ele proveu vestes, ele proveu comida, ele proveu dinheiro e proveu também, principalmente, força. Porque, queridos, quando Deus permite um deserto, quando você entra no processo do deserto, o que mais você vai precisar não é comida, não é roupa, não é dinheiro, é força. Para quê? Para não desistir. Força para quê? Para confiar em Deus. Força para quê? Para entender o propósito de Deus. Você precisa confiar em Deus para quê? Para ter entendimento. Porque quando nós começamos a ficar desesperados no meio do deserto, no meio do processo, no meio da luta, no meio da prova, quando nós começamos a desesperar, a querer largar tudo, nós não conseguimos ter o entendimento no qual Deus quer para nós. E se você está passando por uma luta, por um deserto, você pode ter certeza que Deus tem um propósito nesse deserto. E você precisa ter o entendimento, o porquê desse deserto. O que Deus quer de você nesse deserto? No que você precisa ser moldada? O que Deus quer de intimidade contigo? E nós só temos isso quando nós temos paz, quando nós temos confiança. Mas como que eu vou ter paz se eu estou no momento de luta? Como que eu vou ter paz no momento de choro, no momento de dor, no momento de abandono, no momento de traição, no momento de perda? Confiando em Deus, acreditando, aleluia, que os planos de Deus, nós vamos falar isso depois em outras partes do testemunho, acreditando que os planos de Deus é o melhor, que os planos de Deus é o certo. E nem sempre o que Deus faz é aquilo que nós queremos. Nem sempre nós vamos passar pelo processo somente aquilo que nós queremos. Não, vamos passar por momentos, sim, difíceis, mas momentos esse o qual Deus vai cuidar. Você pode ter certeza que em todo o seu deserto, em toda a sua luta, em todo o seu momento de tristeza, de prova, Deus vai estar com você. Deus ele vai cuidar de todos os detalhes, do que você vestir, do que você comer, da providência financeira, sim, porque Deus cuida da providência financeira. Aleluia, ele vai cuidar de todos os detalhes. Aleluia. Queridos, no deserto, o deserto faz sim abrir feridas. O deserto faz sim trazer momentos de aflição. Mas Deus é aquele que cuida e que envia o alívio. Ele envia a cura. O deserto faz ferida? Faz porque precisamos ser provados, precisamos ser moldados, precisamos criar estrutura, precisamos criar raiz, precisamos gerar autoridade, confiança em Deus. Mas Deus também é aquele que envia o alívio e cicatriza feridas. Lembra com José, como eu disse no testemunho passado? José, ele sofreu tudo aquilo, mas lá na frente, aleluia, ele teve vitória. Tanto que o seu primeiro filho vai se chamar Manassés, que significa Deus me fez esquecer a terra da minha aflição. Deus me fez esquecer a minha aflição. Esquecimento, perdão. Deus fez com que ele passasse todo aquele processo, a qual ele não sabia que iria passar, ele só tinha visto a honra, ele só tinha visto os irmãos se dobrando, a família se dobrando diante dele, mas ele não sabia do processo que ele iria passar. E não foi fácil o processo dele, assim como pode não estar sendo fácil o teu processo, mas Deus cuida, Deus envia alívio. E assim o primeiro filho de José, chamado Manassés, que significa Deus me fez esquecer da minha aflição. Por que ele colocou esse nome no filho? Porque ele foi aflito, ele foi espremido, ele foi provado dentro daquele lugar. Antes de ter honra, antes de se cumprir o que Deus havia falado para ele. Ele teve as suas aflições, ele teve os seus momentos de dor, de choro, de desânimo, de tristeza, de questionamentos. Mas ele continuou confiando e Deus enviou alívio, Deus enviou socorro. Por quê? Porque Deus é aquele que cuida, queridos. Deus é aquele que cuida em meio ao deserto, assim como ele cuidou de José. Colocou o nome no seu filho de aquele. Deus me fez esquecer, aleluia, a minha aflição. Deus me fez esquecer, perdoar
tudo o que eu passei. Então Deus, por mais que Ele te permite o deserto, Ele também é aquele que vai te consolar, Ele é aquele que vai te ajudar, Ele é aquele que vai te dar entendimento, é aquele que vai te dar força. No dia mais fraco da tua vida que você vai dizer, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda porque eu não vou aguentar. Deus é aquele que chega com renovo, Ele é aquele que chega e diz, a minha força se aperfeiçoa é na tua fraqueza. No dia em que você está mais fraco dentro do teu deserto, é o dia que Deus chega e te renova, é o dia que Deus chega e te levanta, é o dia que Deus chega e te dá vestes novas, é o dia que Deus chega, aleluia, e te faz prosperar e cumprir o propósito na tua vida no meio do deserto. Queridos, Deus, Ele cuida dos lírios, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de todas as coisas que não trabalham, que não plantam, que não semeiam. Imagina de você, que Ele te ama como filho, Ele te ama como filha. Você acha mesmo que Deus não vai cuidar, aleluia, da tua vida, que não vai cuidar das tuas vestes, não vai cuidar do teu celeiro? Mamãe, mas está acabando o meu celeiro. Confia em Deus, que Ele vai prover. Mamãe, eu não sei como lidar com isso daqui. Confia em Deus. Entrega nas mãos de Deus, porque Ele vai sim te dar entendimento. Deus, Ele te dá estratégia, Ele te dá sim todos os detalhes de como é para você seguir. Ele tem um caminho certo para você. É que muitas das vezes, queridos, diante da luta, diante do deserto, nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Nós queremos guiar, nós queremos ir no nosso próprio caminho, andar da nossa própria maneira. E é em vão tentar andar da nossa própria maneira no meio do deserto, porque no meio do deserto é o lugar onde somos 100% dependentes de Deus. No meio do deserto, nós não conseguimos andar com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios pés. Nós dependemos de Deus, porque senão você não vai conseguir. Senão você não vai conseguir chegar ao final. É onde muitos desistem. Quantas pessoas desistem no meio do deserto? Quantas pessoas desistem no meio da caminhada e não conseguem alcançar a bênção a qual Deus prometeu? Por quê? Porque desistiram no meio do caminho. Se José tivesse desistido no meio do caminho, ele não viraria governador. Aleluia! Se eu tivesse desistido no meio do caminho, por mais que o meu final não foi o final que eu esperava, eu não estaria aqui ajudando você. Eu não estaria aqui levantando vidas. Eu não estaria aqui dizendo que Deus, Ele cuida no meio do deserto. Então continua, não desiste, não largue as coisas no meio do caminho, não largue a tua cruz no meio do caminho. Você precisa confiar. É no meio do deserto que você precisa mostrar para Deus que você confia nele. Não adianta andar da sua própria maneira, não adianta você andar com seus próprios pés. É Senhor, me guia. Senhor, eu só vou se o Senhor mandar. Senhor, eu só vou fazer se o Senhor permitir. Senhor, eu só vou deixar se o Senhor ordenar. Por quê? Porque Deus, Ele vai cuidar. E aquele que não abandona no meio do caminho, no meio do deserto, ele tem sim o final da sua vitória. Deus vai sim cumprir o que prometeu na tua vida. Mas se você abandonar no meio do caminho, as promessas de Deus não se cumprem na tua vida. Se você abandonar, aleluia, no meio do caminho, as coisas que Deus tem para você não vai se realizar, você não vai alcançar. Mary, Deus tem bênçãos pra mim? Tem. Mary, Deus tem algo ainda pra mim? Tem sim. Mas você precisa continuar até o fim. Você precisa enfrentar o deserto. Mary, como que eu enfrento o deserto? Confiando em Deus. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajuda porque sozinho eu não consigo. Senhor, me ajuda porque sozinho eu vou perecer. Senhor, sozinho eu não chego do outro lado do mar. E o Senhor vai dizer, eu estou contigo, eu abro o mar pra você passar. E você vai sim. É difícil? É difícil. Mary, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Porque deserto, queridos, deserto é lugar de choro. Deserto é lugar, aleluia, de aprendizado. Deserto é prova. Deserto é luta. Deserto é perda. Deserto é decepção. Deserto é andar sozinho com Deus. Então sim, vai ser difícil, mas eu posso te garantir que Deus vai cuidar de você e vai te ajudar até o final do seu deserto. Deus, Ele cuida do seu deserto. Deus, Ele cuida de você e cuida dos seus nos mínimos detalhes. Durante os 4 anos no meu deserto, a qual meu filho passou, no processo de tratamento contra o câncer, estivemos ali em todo aquele sofrimento de 4 anos. Deus cuidou de todos os detalhes. No finalzinho, quando eu achei que íamos precisar pedir ajuda, porque eu não estava fazendo tanto dinheiro no ateliê, o dinheiro ali estava acabando e aquela coisa toda, e a gente achou que ia mais vezes para o hospital. E no fim acabou não sendo, a gente foi menos vezes para o hospital, porque ele entrou no paliativo, não tinha mais o que fazer, foi parando as medicações.
Então, na verdade, estava só um acompanhamento sobre vida, não tinha mais o que os médicos fazerem. Então, a gente achou que ia viajar mais e acabou que viajamos menos. E em algum momento ali eu achei que eu já comecei a planejar, falei, vou pedir ajuda, fazer alguma coisa. E Deus usou um servo dele para falar para mim, tu não vai pedir ajuda. Tu não vai pedir emprestado, tu não vai pedir ajuda, tu não vai pedir nada para ninguém. Porque sou eu, Deus, que te sustento. Eu não mandei você pedir ajuda e não vai pedir. Então, quando eu pensei em pedir, Deus também não deixou. Por quê? Porque quem proveu no meu deserto sempre foi Ele. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Nos meus 4 anos de deserto, Deus cuidou, Deus proveu. Aleluia. Não precisei me desesperar, não precisei pedir ajuda, não precisei mendigar nada para ninguém, não precisei me humilhar para ninguém, porque Deus, ele proveu o que tinha que prover. O que o hospital tinha que fazer, o hospital fez. O que algumas pessoas tinham que fazer, algumas pessoas fez. E o que nós tínhamos que fazer, Deus proveu. Deus proveu com o nosso próprio trabalho, Deus proveu com o nosso próprio suor e da maneira dele. Mas não precisamos depender daquilo que não estava no propósito de Deus. Então confia o seu deserto nas mãos de Deus, porque ele vai cuidar de você e dos seus no meio desse deserto. Que Deus abençoe.